É por isso que você não consegue reconquistar. Fica comigo até no final desse vídeo para você ter clareza do motivo que você não está conseguindo reconquistar, e também com esse conteúdo você vai ter mais consciência do seu momento e assim vai ficar mais seguro e confiante do que fazer e do que não fazer nesse processo da reconquista. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e quero te ajudar nessa jornada do relacionamento amoroso. E olha só, para eu conseguir contextualizar melhor essa situação, eu quero trazer um exemplo de mentoria que eu tive essa semana, que foi o seguinte: uma mulher veio fazer a mentoria comigo. Ela tinha 25 anos e relatou todo o relacionamento dela para mim. E comentou que era um relacionamento de 2 anos com um homem de 28, 27 anos, e ela comentou que ali, o primeiro ano, até uns 18 meses ali, o relacionamento foi muito bom. Depois começou a desandar de uma maneira que ele terminou com ela. Só que aqui eu não vou contar os detalhes que levaram ao término, porque não vem o caso. E aí que tá. Quando ele terminou o relacionamento, ela ficou desesperada, ficou sem chão e ficou tendo comportamentos que só afastavam mais ele, que eu chamo de erros clássicos da reconquista. E quais foram os comportamentos que ela relatou para mim? Foi o seguinte: Nicolas, eu cheguei, mandei textão pra ele, falei com familiares, falei com amigos dele pra ele pensar melhor em voltar ao relacionamento. Ela chegou a comentar que chegou a ir até na frente do serviço dele. E adivinha? Ela comentou que só afastava ainda mais ele, a ponto que ele bloqueou ela nas redes sociais, Instagram e Facebook. E aí que tá, ela ficou 2 meses nessa dinâmica, desesperada, sem motivação, sem vontade de fazer nada. Ela fazia odontologia e não estava conseguindo estudar direito os conteúdos lá da faculdade, até que ela começou a estudar os conteúdos aqui do YouTube que eu publico, os conteúdos lá do Instagram, e ela começou a colocar em prática o que eu direciono, que é literalmente ali o passo a passo do curso A Fórmula da Reconquista, os movimentos internos, os movimentos externos. Ela teve a consciência de começar a amadurecer os motivos ali que levaram ao término. Então, nesse último período que ela começou a estudar o nosso conteúdo, ela começou a ficar mais calma, centrada, ordenada, parou de cometer os erros clássicos da reconquista e adivinha? Começou ali a movimentar a vida. Com isso, o ex dela, que terminou o relacionamento e que nos 2 primeiros meses estavam cada vez mais distantes por causa dos erros clássicos, o ex começou a dar alguns sinais de abertura para uma possível reaproximação. E foi aí que ela ficou confusa. E é justamente a confusão dela que fazia ela não conseguir potencializar e dar abertura para a reconquista. E é justamente o título desse vídeo. Por que você não está conseguindo reconquistar? Porque uma das possibilidades é por estar no meio de alguma confusão comportamental, confusão de situação, de circunstâncias ali que você vive, você não consegue enxergar os sinais com clareza e não consegue dar o próximo passo, um passo de reaproximação, de abertura. Mas deixa eu te contextualizar melhor quais foram os sinais que o ex dela estava dando que deixou ela confusa, que foi o seguinte: o primeiro sinal que o ex dela estava dando, ele começou a conversar com ela ali pelo WhatsApp e comentou o seguinte: eu quero ser sua amiga e nessas últimas semanas eu vi que você mudou bastante. Ou seja, o ex dela começou a dar essa abertura de conversa pelo WhatsApp e começou a falar que queria ser amigo. Ou seja, um dos primeiros sinais muito claro que a pessoa tá dando uma abertura para uma reaproximação e assim como consequência uma reconquista é falar que quer ser amigo. Então, quando ela recebeu essa notícia, ela ficou muito confusa da seguinte maneira: será que realmente é sua amizade ou ele quer algo? E ela não sabia o que fazer e travava. Ou seja, ele vinha falar com ela no WhatsApp, ele falou que queria ser amigo e ela não sabia o que responder e demorava 3, 4 dias para responder. E assim mostrava para ele, por causa desse comportamento confuso dela, que ela não queria mais relacionamento, não queria nem mais proximidade, mas muito pelo contrário, ela queria, só que a confusão dela travava. Então eu quero trazer a clareza para você nesse vídeo que quando o seu ex-amor fala que quer ser amigo, fala que tá percebendo, observando as suas mudanças, é um grande sinal que ele tá com uma abertura para gerar uma proximidade e uma possível reconquista. Então você, quando recebe esse sinal, você tem que tratar com normalidade e sem esquisitices. O que eu falo que é esquisitices? Que a pessoa te manda um WhatsApp: quero ser amigo, tô vendo as suas mudanças, e você trava, você não responde e você, tipo assim, começa a tratar a pessoa por indiferença. Então
Então você tem que perceber o seguinte: se você quer reconquistar e você quer dar uma nova chance para esse relacionamento, toda essa aproximação começa sim por uma amizade. Você não vai começar o relacionamento direto no casamento, direto no altar. Não, começa com essa pequena abertura. E é justamente por isso que eu te pergunto, se de fato você quer reconquistar, você precisa ter essa abertura de coração para aceitar essa conversa com ele e assim começar a dinâmica de novo. Então essa é a primeira percepção que eu trago para você, beleza? A segunda percepção que ele, nesse caso, estava dando de abertura é que ele constantemente falava com ela, se interessava pela vida dela e falava também sobre o que ela estava fazendo, o que ela deixava de fazer e compartilhava alguns movimentos dele com ela, ou seja, amizade, que foi o que eu falei, e interesses, curiosidade sobre a vida dessa minha aluna. E ela, mais uma vez, ela travava porque ela ficava pensando, será que ele está fazendo isso só por educação ou porque ele realmente quer alguma coisa? Então foi onde que eu falei para ela, pense menos e simplesmente trate ele como uma pessoa sabendo que você quer reconquistar. Pare de botar problema onde não tem. E por que ela travava nessa situação, né? Porque ela percebeu que além dele terminar e ele ficou 2 meses mais distante, frio, e agora que ele estava dando uma abertura, ela não acreditou no potencial dos movimentos. Ela não acreditou na evolução dela. Então por isso que ela travava. Então eu falei pra ela, calma, trate isso com normalidade, essa proximidade dele com normalidade, e se você quer reconquistar, continue, se esforce em dar abertura, para assim vocês começarem a reaproximar, beleza? E ela só ouviu o que eu falei e aceitou. Por quê? Porque ela queria reconquistar. Um terceiro sinal que o ex dela estava dando era o seguinte, é que ele com constância estava conversando com ela, dia sim, dia não. Ele começou a ter uma interação mais frequente, igual era no início do namoro. Então isso foi um grande sinal. O quarto sinal que eu trago para você é o seguinte, é que ele estava começando a propor alguns encontros, só que ela, por não saber se esses encontros seria só para ter intimidades ou seria encontro para realmente ter uma construção, ela negava os encontros. E assim, quanto mais ela negava, mais o ex dela achava que ela não estava mais interessada. Então foi o que eu falei para ela, tá, calma aí, você não precisa ter um encontro necessariamente para você já ter os seus momentos de intimidade. Não, você lembra do seguinte, tem os primeiros encontros, se permita isso, mas no intuito de conversar com a pessoa, de trocar uma ideia com a pessoa. E se você está muito agoniado para fazer esses encontros, faz durante o dia, faz em locais públicos, para você perceber essa proximidade dele, para você ter essa confiança, de gerar essa proximidade dele, e não exclua, não negue. Se você de fato quer reconquista, se esforce em também dar abertura e principalmente se esforce em adaptar a sua rotina para voltar a ter os encontros com a pessoa. Então percebe, eu fui conversando na mentoria com a aluna para ajustar aquilo que ela queria com os comportamentos dela. E o que deixava ela confusa? É que ela queria uma coisa, só que a confusão dela fazia ela ter outros comportamentos. Então quando eu fui direcionando ela, ela foi criando mais coragem. Quando eu fui ordenando os pensamentos dela, ela foi criando uma consciência melhor da realidade que ela vivia, e assim ela começou a entender toda a dinâmica. E o que ela me disse no final da mentoria foi o seguinte: Nicolas, eu conversando contigo aqui na mentoria, eu percebi que eu estava fazendo cu doce. Eu estava fazendo difícil. Essa minha confusão estava me gerando insegurança, e essa minha insegurança estava me fazendo eu fechar as portas para aquilo que eu queria, que era a reconquista. E depois da mentoria que eu trouxe clareza desses comportamentos, dos pontos, e direcionei ela do que fazer e do que não fazer, no início dessa reaproximação, ela começou a ficar mais calma, ela começou a ficar mais tranquila com tudo, beleza? E um último sinal que eu comentei para ela, que de fato o ex daria uma abertura para uma reconquista, é que, seguindo tudo isso que eu te falei, se acontecesse os encontros e ela desse o próximo passo no encontro, de realmente se encontrar com ele, começar a sair com ele, era ter a consciência do contato físico. Ou seja, quando eles estivessem juntos, seja no café, seja no barzinho, ele abraçaria ela, ele começaria com pequenos toques, ele começaria a pegar na mão dela, ele começaria a ter olhares de uma maneira mais concentrada nela, ele teria ela de fato como prioridade, e ela ia perceber que esses comportamentos dele realmente são comportamentos de alguém que quer algo, que quer um relacionamento sério. Então eu fui pontuando e direcionando ela com isso. Então eu trago para você o seguinte com esse vídeo: preste atenção se a sua confusão não está deixando você insegura ou inseguro, e assim afastando a pessoa
de uma maneira para você se proteger. Então eu quero que você acalme, olhe muito bem os sinais que o seu ex está dando, olhe muito bem o que você quer e o que você está fazendo. Por exemplo, se você quer reconquistar, tenha comportamentos congruentes à reconquista, que é, se você já movimentou a vida, se você já fez os 8 passos do curso da Fórmula da Reconquista, se você já amadureceu os motivos que levaram ao término, você tem que ter essa abertura de coração e com coragem você se esforçar para aproximar da pessoa. Igual nesse exemplo de mentoria que eu trouxe para você. O ex dela estava dando vários sinais de abertura para reaproximação. E ela estava, em vez de se reaproximar, se afastando. Então, eu só direcionei ela para ela começar a ter coragem e começar a se esforçar para ela se adaptar e voltar aos poucos para esse relacionamento. Então, eu quero que você tenha clareza de tudo isso que eu compartilhei com você. Reflita qual é o seu momento, reflita se você está confuso ou não, para você começar a ficar mais calmo, com o pé no chão, beleza? E se você ficou até no final desse vídeo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, dar o like, porque isso me ajuda e muito a construir conteúdos de valor para você, beleza? Foi um prazer compartilhar isso contigo, até logo mais e lembre do seguinte, vamos movimentar a nossa vida, vamos ser autor do nosso movimento. Só assim a gente vai conseguir ter clareza do que fazer nesse momento, do que fazer nessas situações amorosas, beleza? Meu nome é Nicolas Correia, foi um prazer estar com você, até logo mais e fique com Deus.